Hoje nós vamos classificar o tratamento da rinite alérgica. Vamos falar das medicações e colocá-las em ordem para saber qual o tratamento que eu mais recomendo, qual aquele que eu não recomendo. E isso vai tirar muitas dúvidas de vocês a respeito do tratamento da rinite. Então, fica ligado até o final porque você vai sair desse vídeo com a cabeça totalmente diferente do pensamento da rinite alérgica. Então, antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Ponte, eu sou médico otorrino. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Nosso canal está crescendo dia a dia, já passamos da marca de 20 milhões de visualizações, mais de 250 mil inscritos, então não perde tempo. Se você tiver rinite alérgica, você tem que seguir o nosso canal e não perder nenhuma novidade, nenhuma atualização, certo? Só mais um recado antes de continuar a respeito dos nossos atendimentos. Muitas pessoas perguntam dúvidas a respeito dos meus atendimentos. Eu atendo presencial aqui no meu consultório em Fortaleza e de forma online para todo o Brasil. Se quiser saber mais, o link da nossa secretária está na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar pela oitava colocada, que é o Neosoro e Naridrim. Essas medicações que são muito utilizadas, infelizmente, eles ficam na última colocação, pois eles são os vasoconstritores nasais. Eles vão melhorar ali imediatamente a respiração da pessoa que está usando, mas não vai tratar a rinite alérgica. Muito pelo contrário, ele vai causar um outro tipo de rinite, uma rinite medicamentosa, ou seja, esse remédio no médio e longo prazo vai entupir, vai inflamar o nariz, por isso que ocorre a dependência. Os pacientes ficam dependentes desse remédio, coloca ali no bolso, no travesseiro, no lado da cama, no trabalho, porque eles vão precisar utilizar cada vez mais. E aí ocorre essa dependência porque inflama o nariz, então fica em último local, não recomendo. Sétimo colocado que eu coloquei aqui é a prednisolona, corticoide muito utilizado. Comercialmente tem um Predsim, Prene, Metcortem, enfim. Eu não recomendo, apesar de, se você tiver rinite alérgica e tomar o corticoide, você vai melhorar dos sintomas, mas eu não recomendo ficar tomando de rotina, como se fosse o tratamento. Uma vez ali ou outra, tudo bem, quando tiver uma crise mais forte, mas de rotina, de forma nenhuma. Mas por que, Renato? Por conta dos potenciais efeitos colaterais. Se você exagerar, você vai ter pressão alta, vai ter diabetes, vai ter osteoporose, vai inchar, vai ganhar peso, então isso não é legal, até porque há medicações bem melhores que não têm os efeitos colaterais do corticoide da prednisolona. E entra aqui nessa classe dos corticoides a dexametasona, betametasona, esses corticoides que não vale a pena fazê-los de rotina. Sexto colocado, meus amigos, Histamin, que entra aí os antihistamínicos de primeira geração. Tem outros, né? Antihistamínicos de primeira geração são de baixa potência, são antigos e que dão muita sonolência. Então, assim, a gente utiliza essas medicações muito esporádico, naqueles pacientes até que têm dificuldade para dormir e tem rinite alérgica, pode se associar em alguns casos de pacientes, crianças que têm dermatite que se coça muito, pode ser usado. Mas de rotina, paciente adulto em idade de trabalho, eu não recomendo. E por isso que ele vai ficar em sexto colocado. Quinto colocado entra a lavagem nasal com soro fisiológico. Mas, Renata, a lavagem nasal está só em quinto? Sim, meus amigos. É muito importante a lavagem nasal. Eu recomendo para todos os pacientes que têm rinite alérgica. Mas só a lavagem nasal eu não recomendo, porque ela não vai desinflamar. Ela vai contribuir para o tratamento, vai melhorar a questão da secreção, a drenagem da secreção, vai desobstruir, só que ele não vai desinflamar. Por isso, eu sempre recomendo a lavagem nasal junto com outras medicações. Por isso que ela vai ficar em quinto colocado. Quarto, meus amigos, Montelukast. E aí entra o nome comercial de Montelé, Piemonte. Montelukast é um antileucotrieno, é uma classificação diferente dos antialérgicos, certo? Eu recomendo bastante o Montelukast naqueles pacientes que têm rinite associada a asma. Isso é excelente nesse tratamento.
E aí o paciente vai se beneficiar nas duas doenças. Isoladamente, né, para tratar a rinite alérgica, eu não recomendo tanto, por isso que eu sempre utilizo junto com algum outro antialérgico. E eu sempre tenho cuidado para fazer o Montelukast em crianças, por conta das alterações de comportamento, principalmente em crianças pequenas. Então, eu procuro evitar esse remédio em crianças ali na faixa escolar, entre 3, 4, 5, até os 8 anos, eu procuro evitar esse remédio por conta das alterações de comportamento, alterações do sono, alteração do aprendizado, tá bom? Terceiro colocado vai entrar os Alegrazina, são os anti-histamínicos de segunda geração. Esses sim são medicações mais modernas, mais potentes, não dão sono, certo? E faz parte do tratamento da rinite alérgica, das crises da rinite alérgica. Então, por isso que ele vai entrar no top 3 do tratamento da rinite. E eu quero saber, inclusive, se você já toma algum desses antialérgicos. Aproveita e já coloca aqui nos comentários para eu saber qual é o tratamento que você fez. E digo mais, eu quero saber mais, qual aquele que te deu mais resultado, qual aquele que você mais gostou. Tem pacientes que são muito sensíveis em relação ao sono, então mesmo ele tomando esses antihistamínicos mais modernos, sentem sono. Eu queria saber de você, se você já sentiu sono utilizando essas medicações, tá bom? Bom, meus amigos, segundo colocado, vai entrar quem? Vai entrar os corticoides nasais. Avames, Nasonex, Noex, Buzonide, Amome, Monax, enfim, tem várias formulações. De todos os que eu falei até agora, os corticoides nasais, eles vão atuar nos 4 sintomas da rinite. Vai melhorar a obstrução, vai diminuir a secreção, o espirro e a coriza. E aí, meus amigos, Renato, mas é corticoide. Não tem problema, porque são os corticoides nasais pouco absorvidos. Diferente dos corticoides orais, aquele que eu falei lá, prednisolona, dexametasona. Os corticoides nasais são pouco absorvidos, eles ficam só na mucosa do nariz. E aí não tem os efeitos colaterais, são excelentes no tratamento da rinite alérgica. Tá bom? E agora chegou a vez do primeiro colocado. Renato, você já falou todos, mas está faltando o principal, o melhor que eu considero hoje o tratamento principal da rinite, que é a imunoterapia, a vacina para rinite alérgica. Certo? É o único tratamento que pode mudar a evolução da doença. Por que eu digo isso? Porque a rinite, pessoal, é uma doença progressiva. Se você não freá-la, ela vai progredindo e vai te dando cada vez mais sintomas. Os remédios que eu falei até então, eles vão atuar nos sintomas, mas você vai continuar com a doença. Ou seja, vai se expor ao alérgeno e vai ter crises de rinite. Eu sempre cito aqui no consultório um exemplo de um paciente que eu tenho, ele é médico veterinário, presta atenção. Ele é médico veterinário, especialista em tratar gatos e adivinhem, ele tem alergia a gato. E ele me falou, Renato, eu só vou trabalhar se eu tomar um antialérgico, se eu tomar uma loratadina, uma desloratadina. Vocês já tomaram algum desses antialérgicos? Né? Já aproveita e já coloca aqui nos comentários. E ele disse que só conseguia trabalhar se fosse se fosse com medicação. E aí o que foi que a gente fez? Fizemos os testes alérgicos para saber se ele tinha indicação de imunoterapia. E aqui entra o ponto. Não são todos os pacientes que têm rinite alérgica que vão ter indicação de imunoterapia. Presta atenção, não é todo paciente que tem rinite alérgica que vai ter indicação. O mais interessante da imunoterapia é saber indicar. Esse paciente meu, que é veterinário e tem alergia a gato, ele fez o teste alérgico, aquele na pele, e deu reativa ao gato. Que foi o que a gente fez? A imunoterapia para o gato. Ou seja, a imunoterapia ela é específica. Ela não é uma coisa assim às cegas, a gente precisa ter a comprovação no exame. E aí esse paciente já está fazendo a imunoterapia, é um tratamento mais prolongado, que dura aí 2 anos e meio a 3 anos ou mais, e ele já está vendo benefícios
à medida que ele diminuiu muito o uso de antialérgicos, tá bom? E aí, a imunoterapia, eu quero saber se você já tinha ouvido falar. A que eu faço aqui no meu consultório, existe dois tipos, a subcutânea e a imunoterapia sublingual. A que eu faço aqui no meu consultório é a sublingual. O paciente leva o remédio, a vacina, né, as gotas, para casa, fica fazendo em casa, que é seguro, é um tratamento seguro que o paciente vai ter muita resposta se for bem indicado. Tá bom, pessoal? Então é isso. Esse foi mais um vídeo falando sobre os diversos tratamentos da rinite alérgica e a classificação. Para mim, o melhor e o principal é a imunoterapia. E eu quero saber de você, qual dessas medicações você já tomou? Coloca aqui nos comentários. Mais dicas e conteúdos. Segue aqui o nosso perfil no canal no YouTube. Até mais, pessoal. Tchau.